Há alguns meses, estava voltando para casa depois do trabalho em uma noite por volta das 11 horas. Estava cansado e ansioso para chegar em casa e ir para a cama. Minha viagem de volta para casa normalmente levava cerca de 20 minutos, mais ou menos. Saí da rodovia e estava em uma estrada um pouco mais tranquila, a menos de 10 minutos de casa. Passei por algumas empresas, e na época havia uma calçada à direita. Naquele momento, eu era o único carro na estrada e não vi nenhum outro à vista. À medida que continuava dirigindo, vi uma mulher mais à frente, parada na estrada. Ela parecia estar segurando um bebê em um dos braços. À medida que me aproximava, ela começou a acenar freneticamente para mim. Reduzi a velocidade e parei meu carro perto dela. Ela se aproximou e perguntou se eu poderia dar uma carona. Disse que precisava ir apenas a cerca de 2 quilômetros adiante, onde morava em um bairro ali perto. Não parei para questionar por quê, apenas disse sim, provavelmente porque ela parecia tão desesperada e tinha um bebê com ela. Eu queria ajudá-la. Ela entrou voluntariamente no banco de trás do meu carro, no lado do passageiro. Quando entrou, parecia muito grata e feliz por eu estar disposto a dar uma carona. Perguntei a ela para onde ela precisava ir e ela me disse que era só mais adiante na rua e que me diria exatamente quando virar. Enquanto dirigíamos, fiz uma conversa agradável, perguntando a idade do bebê dela. Ela me disse que ele tinha 5 meses e estava dormindo. Ela segurava a criança perto do corpo e a balançava suavemente de um lado para o outro. Fiquei feliz por não tê-lo acordado até aquele momento. Continuei dirigindo, mas continuei na estrada por muito mais do que 2 quilômetros. Após alguns minutos, perguntei à mulher se eu tinha perdido a curva. Ela disse que não e continuei dirigindo. No entanto, logo estávamos na estrada por quase 30 minutos e eu estava começando a ficar irritado, pois ela havia me dito que era apenas 2 quilômetros. Além disso, isso estava me levando cada vez mais longe da minha casa, já que eu teria virado quase 1,5 quilômetros atrás. No entanto, não havia muito que eu pudesse fazer a essa altura. A mulher disse novamente que me diria quando virar. Depois de alguns momentos de silêncio, olhei para a mulher e o bebê pelo espelho retrovisor. Vi que o bebê agora estava voltado para mim e o que vi me chocou. O bebê não era real, era falso, com toda a certeza. Parecia um boneco realista. Não havia dúvidas quanto a isso. Era por isso que não tinha chorado até aquele ponto. A mulher o mantinha virado para ela, bem embrulhado e com um chapéu, então não pude ver o rosto ou o cabelo. De repente, tive uma sensação ruim. Quem era essa mulher e o que ela estava tentando fazer? Foi então que ela me disse para virar na próxima rua. As coisas estavam muito mais silenciosas ali. A estrada não tinha iluminação pública e virei conforme ela indicou. Vi no espelho que a mulher agora estava segurando o bebê de mentira voltado para ela novamente. Continuei por essa estrada talvez por meio quilômetro antes de a mulher me dizer para virar à direita mais uma vez. Após a curva, percebi que agora estávamos em uma estrada de terra e muito tranquila. Meu mau pressentimento só piorava. Ela me disse que esta era a rua dela e que me diria onde parar. Pediu para eu reduzir a velocidade e o fiz, diminuindo para cerca de 15 quilômetros por hora. Fomos um bom pedaço pela estrada e então a mulher disse que eu poderia parar ali, que ela desceria. Parei o carro e ela disse obrigada e abriu a porta quase imediatamente. Foi então que ouvi outro barulho. A mulher não fechou a porta.
e olhei para trás para ver um homem surgindo de trás de uma árvore ao lado da estrada. Depois, notei outro homem saindo do mato à frente do meu carro. Vi os dois se aproximando rapidamente. Pisei no acelerador e virei à esquerda para fazer uma volta em U. Ouvi a mulher gritando para pegar o carro. Alguém tentou segurar a minha porta, que largou apenas por causa da minha manobra. Após fazer a volta em U, vi o homem parado no meio da estrada e a mulher um pouco à esquerda. Outro homem ainda estava se aproximando por trás. Abuzinei várias vezes, mas eles não se moveram, permaneceram lá. Tive que fazer uma curva à direita para evitá-los, dirigindo pela grama, mas consegui escapar. A mulher chegou a bater na lateral traseira esquerda do meu carro enquanto eu fazia isso. Assim que saí da estrada de terra, liguei para a polícia e depois fui para casa. Eu sabia que tinha sido uma armadilha e nunca mais darei carona a ninguém. Alguns anos atrás, algo realmente assustador aconteceu comigo. Isso ocorreu à noite, enquanto eu estava dirigindo para casa. Já era bem tarde, por volta das 23 horas ou meia-noite, e a maioria das estradas próximas à minha casa é realmente tranquila e rural, com muitas áreas arborizadas, vida selvagem e algumas áreas de fazendas. Enquanto eu dirigia por uma dessas estradas, contornei uma curva e vi o que parecia ser alguém parado à beira da estrada. Nessa área havia florestas dos dois lados, e isso imediatamente me deixou um pouco inquieto. Era um homem usando shorts e camiseta, com a mão estendida, como se estivesse pedindo carona. Eu estava dirigindo a cerca de 70 km por hora, mas tive que diminuir a velocidade, pois o homem estava com um pé na pista em que eu estava. À medida que me aproximava, ele deu mais alguns passos em direção à estrada, como se estivesse tentando me fazer parar. Então, ele começou a acenar freneticamente para mim. Eu estava desconfiado, mas parei o carro. O homem se aproximou da janela do meu lado do passageiro. Eu não estava interessado em deixar o homem entrar no meu carro, mas abaixei um pouco o vidro para ver o que ele queria. Ele me disse que seu amigo tinha caído na floresta e machucado a perna, precisando de ajuda. Por algum motivo, ele parecia genuíno e preocupado com o amigo. Ele apontou para a floresta e pediu ajuda. Eu disse sim imediatamente, embora não saiba exatamente por que naquele momento. Acreditei nas palavras dele, por mais tolo que isso possa parecer. Estacionei o carro e saí. O homem começou a caminhar rapidamente em direção à floresta e me acenou para segui-lo. Eu o segui. E logo entramos na densa floresta. O homem apontou para onde deveríamos ir, mas não respondeu quando perguntei o que havia acontecido com o amigo. Eu estava fazendo o possível para acompanhá-lo, pois ele estava caminhando muito rápido. Eu assumi que o amigo estaria a cerca de 20 metros na floresta, mas estava enganado. Caminhamos pela floresta por cerca de 5 minutos, até que o homem disse que o amigo estava logo ali e apontou para um pequeno caminho à direita. Não era exatamente uma trilha, mas parecia ter sido percorrido muitas vezes por pessoas ou animais. Segui por lá enquanto o homem ficava para trás. Ele disse que achava ter deixado algo cair ali e começou a procurar no chão. Disse que o amigo estava a cerca de 3 metros naquela direção. Caminhei até lá esperando encontrar alguém, mas não vi ninguém. Olhei ao redor e chamei, mas não ouvi resposta alguma. Perguntei ao homem onde exatamente o amigo estava, mas ele não respondeu.
Ouvia-o ao longe, mas não sabia exatamente para onde ele havia ido e parecia que ele estava se afastando. Agora eu estava um pouco perdido e não sabia o que fazer. Comecei a andar pela floresta, chamando e procurando por alguém. Depois de um tempo, decidi voltar para o homem com quem havia estado. No entanto, quando tentei encontrá-lo, ele não estava mais lá. A floresta era densa e eu não sabia para onde ele tinha ido. Além disso, estava completamente escuro e estava usando a lanterna do meu celular para enxergar. A floresta ficou silenciosa, exceto por mim chamando algumas vezes. Decidi voltar na direção que vim, mas logo percebi que estava caminhando em círculos. Tentei lembrar a direção que havia tomado e voltei pelos meus passos, mas parecia que estava perdendo tempo. Eventualmente, escolhi uma direção que achava que me levaria de volta à estrada e comecei a andar. 5 minutos se passaram, e eu ainda não havia alcançado a estrada. Comecei a ficar preocupado. Tentei usar o celular para ligar para a polícia ou usar o GPS, mas não tinha sinal naquela área. Enquanto estava parado na floresta, olhando para a tela do meu celular, ouvi algo. Alguém definitivamente estava caminhando na floresta atrás de mim e se aproximando. Virei-me e olhei, mas então tudo ficou em silêncio. Perguntei quem estava lá, mas não obtive resposta. Virei-me novamente e comecei a caminhar rapidamente, esperando alcançar o fim da floresta, que parecia interminável. Enquanto caminhava, ouvi os ruídos atrás de mim, cerca de 30 metros de distância. Não sabia quem era, mas eles claramente não queriam que eu soubesse. Quando parecia que estavam se aproximando, comecei a correr, esperando sair da floresta. Mas finalmente consegui chegar à estrada e ver meu carro não muito longe dali. Corri em direção a ele e entrei rapidamente. Liguei o carro e saí dali o mais rápido possível. Só depois de afastar que olhei pelo retrovisor e vi o mesmo homem que tinha visto antes, de pé à beira da estrada com alguma coisa na mão. Eu estava aliviado por ter saído dali. Quando finalmente recuperei o sinal do celular, liguei para a polícia e relatei a situação. Olhando para trás, percebi como foi estranho e nunca deveria ter saído do meu veículo. Quando eu era mais jovem, costumava pegar carona. Olhando para trás, não consigo acreditar que realmente fiz isso. É extremamente perigoso e as pessoas não fazem mais isso como antigamente. Naquela época, quando eu pegava carona, sentia que precisava. Não tinha um celular e eles não eram tão populares naquela época como são hoje. Era a década de 90. Eu estava praticamente quebrado e tentando viajar para um estado distante, onde achava que poderia conseguir um emprego. Certamente não ia pegar carona o tempo todo, mas podia fazer isso em partes da viagem. Um dia, tarde da noite, perdi um ônibus que passava pela cidade onde estava. Não era uma cidade grande, mas tinha algumas lojas, restaurantes e outras coisas. A cidade para onde eu estava indo ficava a cerca de 1 hora de distância. Decidi tentar pegar carona na parte final do trajeto, já que havia feito isso mais cedo no dia e tinha dado tudo certo. Fui pego por um cara muito amigável com quem conversei durante todo o trajeto. Nesse ponto, me sentia muito confiante e não tinha medo ou suspeitas. Caminhei até uma das estradas que saíam da cidade, sabendo que as pessoas estariam indo na mesma direção que eu queria seguir. As estradas não estavam tão movimentadas naquela hora, talvez por volta das 22 horas, mas não lembro do horário exato.
Tive que esperar um pouco. Fiquei parado na beira da estrada e muitos carros passaram por mim, o que era normal. E às vezes eu tinha que esperar por muito tempo. Eventualmente, vi um carro diminuindo a velocidade e parando bem na minha frente. Era uma caminhonete e, quando parou, fui até a janela do passageiro. Vi um homem no banco do motorista que me cumprimentou e perguntou para onde eu estava indo. Eu mencionei a cidade e ele concordou em me dar uma carona, dizendo que também estava indo para lá. Fiquei feliz em ouvir isso, parecia que eu tinha dado sorte. Tinha sido um longo dia de viagem e eu estava muito cansado. Sabia que estaria no meu destino em cerca de 1 hora e tinha dinheiro suficiente para alugar um hotel por algumas noites. O homem se apresentou como Rafael e, depois de uma breve conversa, basicamente dirigiu em silêncio. Estava tão cansado que comecei a cochilar. Lembro-me de quase adormecer algumas vezes e cerca de 20 minutos depois de começar a viagem, apoiei a cabeça no vidro e no encosto do banco e acabei adormecendo completamente. A próxima coisa que me lembro foi acordar atordoado e confuso por alguns momentos. Ainda estava dentro da caminhonete com Rafael e ele ainda estava dirigindo. Não disse nada quando acordei e parecia concentrado na estrada à frente. A coisa estranha era que parecia que estávamos dirigindo por uma estrada muito tranquila. Eu sabia onde a cidade para a qual eu estava indo estava localizada e já havia olhado no mapa. Deveríamos ter pego a autoestrada o tempo todo, então por que estávamos em uma estrada tranquila e aleatória? Olhei para o relógio do carro e mais de 1 hora havia passado desde que eu adormecera. Já deveríamos estar lá. Finalmente, falei e disse ao homem que sentia muito por ter adormecido. Ele disse que estava tudo bem e que eu acordei na hora certa, pois estávamos quase chegando. Perguntei por que estávamos dirigindo em uma estrada tranquila e ele disse que havia um desvio. Perguntei onde estava o desvio e ele apenas respondeu que estava um pouco atrás de nós. Eu não tinha um bom pressentimento. Olhei em volta para as estradas por onde passamos. Eram muito escuras e tranquilas, com uma mistura de paisagens selvagens e ocasionalmente casas. Não vi nenhuma placa de desvio. Perguntei ao homem quanto tempo faltava, e ele disse que estávamos bem perto e chegaríamos em breve. Quanto mais ele dirigia, pior eu me sentia. Sentia que havia uma boa chance de que não houvesse nenhum desvio. Então, para onde ele estava me levando? Eu não tinha ideia. O homem virou a caminhonete em outra estrada e viu uma pequena placa que dizia Caminho Sem Saída. Eu a vi apenas por alguns segundos, iluminada pelos faróis da caminhonete do homem. Senti que precisava sair dali. Ele não estava dirigindo muito rápido, já que estávamos em uma estrada tranquila. Procurei a maçaneta da porta da caminhonete. Ela tinha uma trava manual logo abaixo da janela, daquelas que você empurra para baixo para trancar e levanta para destrancar. Estava trancada, mas a destranquei cuidadosamente. O homem começou a olhar para mim assim que o fez, e eu rapidamente destranquei a porta e a abri. Pulei para fora da caminhonete, caí, mas não me machuquei. Levantei-me o mais rápido que pude e a caminhonete freou bruscamente à minha frente. Em seguida, corri para longe da estrada atravessando a grama. Provavelmente estava no quintal de alguém. Havia uma mistura de campos abertos e bosques, e o terreno tinha algumas colinas. Corri o mais rápido que pude para longe da estrada. Em certo momento, ouvi o som da caminhonete ao longe, mas acho que o homem não saiu correndo atrás de mim. Encontrei uma árvore e me escondi atrás dela por um tempo.
Não sei quanto tempo fiquei lá, mas depois de um tempo razoável, saí e voltei para a estrada. Acabei encontrando a casa de um estranho e batendo na porta da frente. Surpreendentemente, eles atenderam. Perguntei apenas onde era o posto de gasolina mais próximo e eles me disseram que era cerca de 1 milha de caminhada. Cheguei lá e descobri onde exatamente estava. Descobri que não havia nenhum desvio e o homem havia me levado além da cidade para a qual estava indo. Estava a cerca de 15 minutos em um subúrbio próximo. Acho que o homem estava me levando para a casa dele. Eventualmente, cheguei ao meu destino e nunca mais peguei carona depois disso.